para quem estava em busca da cidadania italiana, né? Balde de água fria com a notícia da última sexta. O governo da Itália endureceu a lei que concede o direito à cidadania aos descendentes de italianos nascidos no exterior. Essa medida passa a impactar diretamente descendentes que moram aqui no Brasil, também como países vizinhos da Argentina. E o objetivo, segundo o governo, é conter o que eles chamam de comercialização do passaporte italiano e o aumento também de solicitações vindas principalmente daqui, da nossa América do Sul. A gente vai entender exatamente o que prevê, tá? Todas essas mudanças, quem estava na fila, o que acontece, quem estava se preparando para entrar nessa fila. O meu convidado é o Felipe Vago. Ele é diretor cultural da Casa de Itália aqui no Espírito Santo. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN de novo. Me explica o que você já entendeu dessas novas regras e o que a gente pode ajudar os nossos ouvintes aqui hoje, hein? Pois bem, Fernanda. Na última sexta-feira nós fomos todos pegos de surpresa com a apresentação do chamado Decreto-Lei número 36, que foi apresentado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, senhor Antonio Tajani. Na última sexta-feira, ocorreu a reunião do Conselho de Ministros da Itália e o ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou uma proposta que ele intitula como a reestruturação da cidadania, né? E dentre esses pontos, existem situações que impactam diretamente aos nossos direitos já garantidos por lei. O principal deles, para quem está em busca do reconhecimento da cidadania italiana atualmente, é o limite geracional para que a cidadania possa requisitar. O que é isso? Segundo a proposta, o decreto-lei, perdão, do ministro Tajani, somente netos e filhos de italianos poderiam requisitar a cidadania italiana a partir de agora. Isso a partir de 0 hora do dia 28 de março, ou seja, no ato da apresentação e assinatura pelo presidente da República, essa regra já passa a ser válida. Então, bisnetos, trinetos de italianos emigrados não mais teriam possibilidade, segundo o decreto-lei, de requisitar a cidadania italiana. O segundo ponto é que, a partir de agora, os pedidos de cidadania italiana eles não poderão mais ser apresentados aos consulados e repartições do governo italiano no estrangeiro, e sim a partir de um órgão que será criado na capital Roma, com previsão para ser implementado a partir de 2027. O que vai acontecer nesse período, a partir de agora até 2027, segundo a proposta do Tajani, é que nós tenhamos um período de transição até que este órgão passe a recepcionar os pedidos de cidadania italiana que hoje são apresentados aos consulados, ok? Aham. Outra possibilidade, outro impacto também é com relação às pessoas que já são cidadãs italianas. Elas não perdem o seu direito, são cidadãs italianas, possuem carteira de identidade italiana ou um passaporte italiano, têm o direito a voto. Entretanto, se esse cidadão italiano tiver um filho, esse filho nascer hoje, e tiver a necessidade de apresentá-lo ao consulado italiano, ele não receberá mais a cidadania italiana, esse filho, a não ser que este pai ou esta mãe italiana tenha residido por mais de 2 anos na Itália. Isso já impacta diretamente grande parte dos cidadãos italianos residentes no exterior, sobretudo aqui na nossa circunscrição do Rio de Janeiro. Tá bom? Que abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Exatamente. Hoje, a nossa circunscrição ela tem 105 mil cidadãos italianos inscritos e desses 105 mil, aproximadamente entre 40 e 50 mil são residentes no estado do Espírito Santo. Então, essas pessoas, se vão fazer o registro civil das crianças, segundo o decreto-lei apresentado pelo Tajani, eles não poderão fazer desde se, por um acaso, eles não residiram na Itália. Esse que é o ponto principal. Tá? Infelizmente, é tudo muito recente. Nós ainda estamos buscando o entendimento do que esse decreto-lei
vai trazer efetivamente para nós de mudança. Se por um acaso alguém tiver um prognóstico de como será e tudo mais, meio temerário agora afirmar isso. A gente ainda vai ter que aguardar, primeiro, a tramitação no parlamento italiano, tá? Porque o decreto-lei ele foi apresentado lá através do ministro Tajani e assinado pelo presidente da República na sexta-feira. O próximo passo vai ser a apreciação pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e tem um prazo de até 60 dias para que isso seja feito. É muito similar à medida provisória que existe no Brasil, tá? E nesse prazo, nesse decurso, ele pode sofrer modificações, pode ser rejeitado ou pode ser aprovado na íntegra, como está, certo? Um fato é que nesse período dos 60 dias, a gente vai ter que avaliar quais serão as movimentações no parlamento italiano, tá? Eu preciso lembrar que por mais que nós tenhamos sido impactados com o alcance desse decreto-lei, mas já vinham acontecendo algumas movimentações na Itália para que nós tivéssemos cada vez menos possibilidades de reconhecimento da cidadania italiana. Há 3 anos atrás, por exemplo, o Estado italiano foi à Corte Constitucional requisitar informações, querer tratar como inconstitucional os pedidos de cidadania italiana das pessoas nascidas no Brasil. Porque no momento do governo provisório, assim que a República ela surgiu no Brasil, todas as pessoas que aqui residiam, que eram estrangeiras, elas foram naturalizadas por decreto. Esse evento a gente passou a chamar de grande naturalização. Só que 1 ano depois desse decreto ele foi revogado. Entretanto, o Estado italiano, a Advocacia do Estado, entrou com um pedido de inconstitucionalidade dos pedidos de cidadania dos brasileiros, se apegando a esse decreto. Só que a naturalização ela tem que ser requisitada. Eu não posso ser naturalizado sem que eu nem saiba que estava sendo. Então, já havia caído essa possibilidade. E agora, há 3 meses atrás, na edição do Orçamento do Estado para 2025, foi estabelecida uma taxa de 600 euros para as pessoas que ingressam com pedido de cidadania pela via judicial, ou seja, através de um tribunal, e as pessoas que requisitam a cidadania italiana, os adultos, através dos consulados, essa taxa ela foi reajustada de 300 para 600 euros. Além disso, que houve assim, uma difusão muito grande na Itália do período de Black Friday, onde várias assessorias começaram a divulgar os seus produtos, né, durante aquele período de Black Friday, dando desconto no processo de assessoria para a cidadania italiana. Aquilo foi difundido na mídia italiana como se as pessoas estivessem vendendo a cidadania, ou seja, fazendo com que a opinião pública começasse a ter uma visão negativa dos requerentes, o que não é verdade, certo? E aí, este processo agora está descambando nesse decreto-lei, né, do dia 28 de março, que, infelizmente, neste momento, gerou um impacto significativo para as pessoas que ainda não entraram com pedido de reconhecimento da cidadania. Tá? Mas já existem movimentações para que a constitucionalidade desse decreto seja questionada. Isso aí. Principalmente pelo fato de que a cidadania ela se dá na Itália pelo nascimento e não é no momento do seu pedido nem a sua aprovação, seja pelo consulado, seja pela prefeitura na Itália ou seja pelo tribunal, ok? Então você criar uma lei que retroaja, ou seja, passe a vigorar a partir do momento que a pessoa nasceu, isso é inconstitucional. As pessoas que nasceriam a partir da edição desse decreto-lei, sim, elas poderiam ser impactadas. Se eu tiver um filho e no futuro esse filho for registrar o seu filho, aí ele já estaria sob a égide dessa nova normativa, ok? Mas eu, quando fiz o meu processo de reconhecimento, eu não fui reconhecido pela Lei 91/92, que é a atual Lei de Cidadania. Eu fui reconhecido pela Lei 555 de 1912. Porque no ano do meu nascimento, 83, a regra que vigorava era de 1912 ainda. Por mais que quando eu pedi minha cidadania, em 2019, a lei já havia sido mudada em 92.
Eu estou tentando trazer um caso aqui prático, ó, pergunta de um ouvinte nosso, tá? Felipe, esses aí têm cidadania já garantidas e não são netos nem filhos, são bisnetos, olha só. Ok. E o irmãozinho mais novo não tem. Ele vai ser o único que não vai ter direito pela nova legislação. Se essa lei, esse decreto-lei, ele for continuar da forma como está hoje, neste momento, ele ficaria fora. Do pedido do reconhecimento. Exatamente, o irmãozinho mais novo. Mas o que a gente fala para as famílias é que, neste momento, mantenham a calma. Porque, como eu disse, o decreto-lei ele ainda vai ser apreciado pelo parlamento italiano. Então, nesse prazo de 60 dias, vai ser muito nebuloso para nós. A gente vai ficar um pouquinho no escuro. Mas podem acontecer modificações do decreto-lei. Talvez, se não ocorrer agora nesses 60 dias, mas a constitucionalidade dessa medida, ou seja, que neste momento está impossibilitando o irmãozinho de ser o cidadão italiano, mais à frente possa cair. E aí sim, ele possa ter o seu direito garantido. Porque ele já nasceu com esse direito. Ok? E não é uma lei que surgiu agora, vai impactar uma pessoa que já é nascida. Entende? Então, este momento vai ser de calma, paciência, para nós avaliarmos como serão os próximos passos. Isso aí. Ó, a pergunta da Emanuele também agora. Se a pessoa já tinha dado entrada com um pedido de reconhecimento de cidadania lá no consulado, esses que estão na fila são afetados ou somente os novos, desde sexta-feira passada? Então, quando a gente fala da apresentação do pedido, é a sua visita lá no consulado, a entrega da documentação e o pagamento da taxa de 600 euros. Ou então, se você ingressou com a ação para cidadania pela via judicial, é no momento do ingresso da ação. Tá? As pessoas que ainda não se apresentaram ao consulado para apresentar seu pedido da cidadania italiana, elas, no caso do Rio de Janeiro, estão tendo seus atendimentos cancelados, estão recebendo e-mail desde sexta-feira, e as pessoas que já apresentaram seu pedido até dia 27 de março, segue o curso normal do processo, ok? É até importante ressaltar, quem tem atendimento lá no consulado já agendado, que verifique a sua caixa de entrada, sua caixa de spam, porque desde a sexta-feira o consulado da Itália no Rio de Janeiro já está enviando informação para os requerentes de que o agendamento está suspenso. Tá? Só vou frisar que o agendamento ele não foi cancelado, ele foi suspenso e o consulado vai aguardar novas ordens para que assim seja tomada uma definição com relação a como vai ser o atendimento desse requerente, dessa pessoa, tá bom? Entendi. Até mesmo pela comunicação do consulado, ficou bem claro que o atendimento ele não está cancelado, ele está suspenso, certo? As pessoas que buscam essas empresas de assessoria, você até falou, brincou, né? Na época da Black Friday, era um festival, né? De empresas de consultoria que davam assessoria para você juntar os documentos, né? Chegar até o pedido lá no consulado de registro de cidadania. Essas que pagaram as assessorias, mas que ainda não pagaram as taxas consulares, estão fora, então? Então, é importante que estas pessoas que já têm um contrato de assessoria, elas entrem em contato com as empresas para buscar orientação, buscar informação. Muitas empresas ainda não têm um parecer sobre como vai ser daqui para frente, mas é importante que o cidadão ele procure a empresa que ele contratou, pergunte como vai ser, como é que está o andamento do processo, para entender o que vai ser feito nos próximos passos. Já digo de antemão, muitas empresas não vão ter informações ainda, porque na verdade ninguém tem, certo? Mas o cidadão pelo menos acompanhe, veja o jornal, veja o que está sendo feito. Existe a RAI, que é a rede de TV estatal italiana. Consulte a empresa que está te assessorando para você saber o que vai ser feito, os próximos passos disso, tá bom? Então, é um momento de você verificar, ver o que está acontecendo e não tomar decisões precipitadas de querer abandonar o processo, pedir o dinheiro de volta. Tem que primeiro consultar o que vai acontecer. Entendido. Felipe, muita dúvida, né? Imagino que vocês também na Casa de Itália devem estar recebendo a enxurrada de mensagens. Desde sexta-feira, Fernanda, a gente não para de atender as pessoas preocupadas, com razão, lógico, necessitando de orientação, necessitando de informações. O que eu sempre digo é o seguinte,
A gente, assim que tiver informações mais concretas, a gente vai estar direcionando adequadamente os cidadãos, tá? Porque, como eu disse, ninguém tem detalhamento do que será, de como será daqui a 60 dias. A gente vai ter que aguardar e estar próximos dos nossos deputados e senador eleitos pela América do Sul. Lembrando sempre, a gente tem um senador, Mário Borghese, a gente tem 2 deputados, Fábio Porta e Franco Tirelli, que nos representam no parlamento italiano, tá bom? E além disso, a gente tem o Comitê dos Italianos no Exterior, o Comites, cuja sede fica lá na FEComércio, ali na Praia do Suá, atrás da Sedu. O Comites tem perfil em rede social, ele pode ser consultado. E nós aqui da Casa de Itália também, se nós tivermos alguma informação, com certeza a gente vai dar para o cidadão. Combinado. A gente fica aguardando por novidades. Te agradeço por hora, tá, Felipe? Pela ajuda, hein? Eu que agradeço, Fernanda, e precisando estaremos à disposição e mantenhamos a calma e a busca por informações, tá bom? Obrigada.